olá empreendedores, olá futuros empreendedores. Estamos iniciando mais um Momento Empreendedor e hoje nós vamos falar com a Cleiton Brito, da AB Autopeças, uma loja que vem crescendo muito no setor de autopeças aqui em Nova Parnamirim. Antes de começar o nosso bate-papo com a Cleiton, vamos então à frase do dia. O que nos diferencia são os nossos sonhos e o que fazemos para que eles se realizem. Joseph Epstein. Ou seja, todos nós temos sonhos e são esses sonhos que nos diferenciam. Mas o mais importante é aquilo que nós fazemos para realizá-los. E cada um de nós buscamos alternativas para realizar os nossos sonhos. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muito afinco para realmente concretizar aquilo que nós sonhamos. É dentro dessa perspectiva que nós vamos conversar então hoje com a Cleiton, que na verdade é um sonhador que vai contar um pouco aqui da sua história, desde a sua infância até o momento atual. E aí, Cleiton, como é que foi isso? De onde você nasceu, né? Os seus pais, quais foram as referências que você teve até chegar ao momento atual? Eu nasci em Natal, sou de Natal. E meus pais, minha mãe era de Angicos e meu pai de Guarabira, na Paraíba. De Guarabira, na Paraíba, né? Então era um paraibano e uma norte rio-grandense. Né? E assim, meu pai era de cinema, antigamente no Cine Nordeste, Sim. E ele era um operador de cinema. Quer dizer que o seu pai é quem operava, né, aquela maravilha que naquela época nós não tínhamos ainda a televisão, né, com os filmes que nós temos hoje, mas todas as pessoas adoravam ir ao cinema e seu pai era quem operava aquela fantasia, né, aquela alegria que é participar, né, da telona, no caso, né? Naquela época eu fazia que dentro do cinema, né? Aí daqui ele foi convidado para ir a Garanhuns, Pernambuco, para abrir um cinema lá. E aí aceitou o convite e foi ele e minha mãe, e no caso, lá em casa são 5 irmãos. São 5 irmãos? Você está nessa escala, em que colocação nessa escala? Eu sou o segundo. Você é o segundo? Tem minha irmã que é mais velha, e aí foi o casal, né? Aí chegando lá, ele começou a trabalhar nesse cinema, e do cinema ele, com certo tempo, ele já foi criando assim o próprio negócio dele. Do cinema que ele tinha, ele começou, vamos dizer, hoje vídeo cassete, DVD, ele alugava os filmes em 18mm, alugava já para o interior menor que tinha na região. Ele, no caso, era distribuidor de filme, distribuía para aquela cidade, e aí também com a gente já ia, acompanhava. Às vezes numa cidade que não tinha cinema, eu ia com carro de som e lá a gente botava esse carro para funcionar, fazia propaganda. Às vezes a gente entrava até nos sítios, mas via uma pessoa lá, a gente estava no microfone anunciando que ia ter o cinema. Interessante que na época, nesses lugares, nem TV existia. A gente passava um filme, no outro dia estava o menino já atrás de brigar um com o outro, aquele filme de karatê que na época existia, né? Então era encantador, na verdade, né? A gente chegava na cidade, já os artistas, né? Ele estava levando aquele filme para lá. E aí ele também montou um restaurante. Esse restaurante, continuando a vida de empreendedor, ele me pegou e já botou para trabalhar no restaurante. E assim eu comecei, trabalhava lá no restaurante. Depois a gente começou a vender bombons, como é de cinema, aquela galerazinha que andava. Eu comecei a vender bombons de cinema. Depois do bombons a gente comprou, a minha mãe também era muito empreendedora, ela viu pipoqueira, despontou a ideia, vamos botar a Cleiton para vender pipoca. Pipoca no cinema. Aí ela já começou a dar um incentivo, né? Tem a comissão, sabe interessante? Que ela pegava os saquinhos de pipoca, contava os saquinhos, pronto. O que você vender, aí a sua comissão só vai receber daí. E a gente começava a me interessar, estudava durante o dia e à noite estava na porta do cinema. Então, quer dizer, importante. Quer dizer, começou desde a infância, né, você observar os seus pais desenvolvendo ações empreendedoras e você já também começando a trabalhar, né? Aí chegou uma certa época assim, pai, não quero mais trabalhar com o senhor não, quero ser empregado de, sei lá, como o senhor tem trabalho no cinema e o irmão do dono aqui tem uma fábrica, e aí
estou interessado em trabalhar nessa fábrica. Só dá para... Aí foi, conversou. Eu me lembro como fosse hoje, né? Foi com aquela roupa toda organizada. Quando chegar lá, eu vou trabalhar no escritório, coisa parecida do sonho que tinha. Chegou lá, toda aquela fábrica toda imensa. Aí, no fim, menino, vem aqui, chamou o chefe da seção, disse, olha, pode usar esse rapaz para trabalhar aqui. Era na serralheira, na serralharia. Pegava em ferro, pegava naqueles... E ficava interessante que ficava com a mão suja e não saía não, que era ferrugem com óleo. E às vezes à noite eu saía para namorar, que eu olhava, a mão estava lá. Mas aí, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos foi com a minha carreira. Quer dizer, você começou a ajudar o seu pai ainda muito cedo. Com 8. Com 8 anos de idade, né? Então com 14 você já queria, né, ter o seu trabalho, o seu salário fixo, já... E estudando, trabalhava. Quando comecei a trabalhar nessa fábrica, eu passei a estudar à noite. Mas aí passei lá uns 4 anos, mais ou menos, e foi mudando de função e crescendo. Era serraria, depois marceneiro, e aí fui a chefe da seção. Depois saí, disse, agora vou descansar. Aí fui para o Exército. Mas aí veja só, Cleiton, é importante a gente falar sobre isso, porque na verdade você também dentro da empresa, mesmo como empregado, você realizava ações empreendedoras, né? Ou seja, você queria sempre um posto a mais, você queria sempre o seu crescimento e com certeza, né, a sua produção, a sua forma de trabalhar se diferenciava dos demais para que você pudesse ir alcançando, né, um espaço diferenciado na empresa, né? Ou seja, a ação empreendedora não saía de você, né? Ou seja, estava presente mesmo como empregado. E aí você foi para o Exército? Aí fui para o Exército. Como você, vou descansar. Mas foi em 77. 77 lá em Garanhuns, o batalhão era considerado como fosse fronteira. Aí lá foi branco. Era pesado. Eu sei que eu consegui passar os 10 meses, né? Saí, voltei para a mesma fábrica, em outra função. E passei mais ou menos um ano. Aí, saí dessa empresa, quando foi... Eu cheguei a ser... Aí pronto, foi a única vez que eu passei mais tempo parado em toda a minha vida. Quando eu saí dessa empresa, eu passei 5 meses. Sem trabalhar? Sem trabalhar. Só pensando, com certeza. Só imaginando o que é que ia acontecer no futuro, né? A Cleiton, vou pedir um pouquinho da sua paciência, pedir uma paciência aos nossos telespectadores. Vamos dar um pequeno intervalo comercial e voltamos já conversando com a Cleiton, contando essa sua história tão bonita.